Olá, seja muito bem-vindo ao Lead Talks Liderança para o Futuro, uma iniciativa do LEAD, o Grupo de Líderes Empresariais, em parceria com o Sistema Catarinense de Comunicação em TV aberta, pelo canal do SBT e no digital, através do portal SCC10. O grande objetivo do Lead Talks é trazer um pouco mais ao grande público a respeito das lideranças, das empresas, das marcas que fazem o país que dá certo. O nosso tema de hoje não poderia ser mais atual. Estamos falando do impacto da nova saúde, a saúde com tecnologia, acessível e de maneira mais universal a todas as populações do país, através da chamada telesaúde, da telemedicina. Estamos recebendo Cleones Ostins, que é diretor comercial da TopMed, empresa líder, pioneira no serviço de telemedicina e telesaúde no Brasil, e que hoje desenvolve, através da sua sofisticada tecnologia, dos seus sistemas, um arcabouço capaz de prover para a população, estamos falando aí de milhões de brasileiros já assistidos de maneira direta ou indireta pela TopMed, de serviço acessível, sem o que no futuro, talvez até a gente seja questionado, como é que a gente ia para os hospitais de maneira aleatória até, quando poderia ter, em mais de 90% dos casos, atendimento por triagem do conforto da sua residência, sem custos de deslocamento, perda de tempo e até contato com outras pessoas com algum tipo de doença, sem necessidade em filas de hospitais. A tecnologia, impulsionada com a pandemia, veio de maneira mais universal, próxima, democrática à disponibilidade da maioria das pessoas. E a TopMed tem se tornado vanguarda nessa agenda. Como ilustração, em apenas um mês, mais de 180 mil pessoas são atendidas, o que equivaleria a alguma coisa superior a 38 hospitais plenos que não precisam acontecer fisicamente, mas estão à disposição da população. Cleones, seja super bem-vindo ao nosso Lead Talks. Queria começar te ouvindo um pouquinho, antes de entrarmos propriamente aí, nas atualizações da TopMed, que você nos falasse um pouquinho da origem da TopMed, que foi pioneira de um tema que hoje está mais comum, mas alguns anos atrás era impensado, tinha até muita resistência em relação à telesaúde. Então fala um pouquinho para nós o que é a TopMed hoje. Obrigado por sua presença no Lead Talks. Delton, obrigado, você, toda a organização do Lead. Eu preciso pegar um gancho só, Eu não me percebo, mas eu questiono já. Por que você foi no hospital? Quando alguém chega para mim e fala, eu fui, precisei levar meu filho às 6 da manhã, outra semana ainda. Tive que remarcar um compromisso cedo, porque a pessoa que tinha um compromisso comigo precisou levar o filho às 6 da manhã porque ele estava com febre. É instintivo já. Assim, Essa frase virou até cultural, como algo normal, aceito. Não tive que levar meus filhos às pressas para o hospital. Exato. Eu já questiono, mas sim, Legal. Acho que ainda é o meu dia a dia, então para mim é muito inquietante quando alguém ainda gasta energia sem realmente precisar ir para um hospital e ocupar um tempo de quem precisa estar lá e ser atendido com urgência, acabar tendo que esperar porque tem algum atendimento sendo feito na frente. Mas é isso, A TopMed está completando esse ano 19 anos de história. Hoje, pós-pandemia, é muito claro e muito tranquilo você pensar num atendimento remoto. Se a gente faz vídeo, compra apartamento, troca casa, resolve a vida por vídeo, faz compra. Antes da pandemia, era comum você ouvir grandes corporações, resolviam, quando você tinha diretoria fora do país ou fora da matriz, uma parte da diretoria ficava fora, já se comunicava por vídeo, mas era algo muito, muito restrito. E quem tinha um amigo médico já fazia telemedicina. Podia não chamar de telemedicina, mas já ligava, trocava uma ideia, perguntava que remédio, qual receita que podia usar para comprar algum medicamento. Mas era muito restrito, muito específico. E o nosso presidente, o Fernando Costa, é presidente do grupo até hoje, foi extremamente visionário. Imagina em 2006, reunir lá junto com os sócios dele, imaginar começar um negócio onde as pessoas seriam atendidas ali por telefone, por um enfermeiro, que o objetivo já era entender a demanda, acalmar a ansiedade daquele paciente, se precisasse de uma dúvida de saúde, e direcionar ele para o lugar certo e colocar ele no lugar certo, na hora certa. Então, esse mantra é o mesmo até hoje, é o paciente certo, no lugar certo, na hora certa. Se ele precisa de um atendimento humano de emergência, ele já vai ser direcionado sem perder tempo para o lugar certo.
Se ele precisa de um atendimento médico hoje, entra um médico por tele, se não for uma urgência, né, e pode ser resolvido por tele, ou se ele só precisa de uma orientação, um encaminhamento, o próprio enfermeiro, a equipe de atendimento faz na hora. E ele poupa esse deslocamento, acalma a ansiedade, evita se recontaminar, né, numa porta hospitalar. Porque quando você está naquele ambiente, você está exposto, né? Sempre. Final de abril, a gente atendeu uma usuária com 102 anos, com uma questão de pele, que era nítido, se ela fosse para o hospital, ela podia pegar qualquer bactéria e levar ela a óbito muito facilmente, né, pela gravidade do caso dela. Foi atendida em casa, deitada, tranquila, né? A família ali apoiou, o médico atendeu, conseguiu identificar a situação, fazer a prescrição e ela iniciar o tratamento em casa sem precisar se expor a mais risco, sem contar o deslocamento, né, e tudo mais. Então, isso é só um resumo, né, o desfecho já de N situações que a telesaúde acaba se encaixando no nosso dia a dia. E a TopMed começou, então, né, esse processo. Imagine que em 2015 a gente já fazia videochamada, então, com o enfermeiro, com tecnologia própria. 2019 a gente já estava atendendo com o médico, fazendo teleorientação. E quando o mundo se transformou na pandemia, né, e ninguém sabia o que fazer, a gente já tinha, então, toda uma equipe de saúde, de técnico de enfermagem, médico especialista e tecnologia, com capacidade para atender, né, toda a população brasileira, que foi o que a gente fez. Por um período da pandemia, a gente atendeu o Brasil inteiro, mais de 2,5 milhões de atendimentos ali. Foi fundamental que tivesse uma rede como a TopMed pronta para um momento crítico como esse de dar vazão, né? As pessoas não podiam se deslocar, mas a saúde continuou sendo uma prioridade, né? Exato. E tem um processo, né, que só unindo, e é o que a gente se orgulha de fazer, o humano com o digital, esse processo humanizado, mas com uma base digital muito sólida, que a gente conseguiu fazer naquele período. Não se tinha protocolo para a Covid, né? Ninguém esperava uma pandemia, ninguém esperava uma pandemia de coronavírus, né? Tudo era novo. Então, todo dia tinha uma novidade, que vinha do próprio Brasil, Ministério da Saúde, ou um protocolo novo que vinha de fora, né? Estados Unidos, alguém pesquisando, identificava uma forma diferente de tratar, o tempo correto de mandar o paciente procurar emergência. E quando você tem, imagina, 2, 3 mil pessoas atendendo o Brasil todo, por conta própria, essa informação demora muito tempo para chegar na ponta. Aí a gente, quando fazia uma atualização no nosso sistema, todos os enfermeiros recebiam na mesma hora. Então, no minuto seguinte que eles se atualizavam ali do protocolo, eles passavam a atender todo o Brasil com o mesmo protocolo de atendimento. Então, qualquer variação de cuidado, destaque para nível de oxigênio no sangue, que demandasse alguma urgência, o nosso enfermeiro já tinha essa informação na hora para repassar para o primeiro usuário que ligasse para ele e corrigir, encaminhar ele para o lugar certo, para ele não perder tempo, ou não ir para o lugar, né, para um pronto atendimento presencial, que era muito perigoso de fato, se ele não precisava. Isso só a tecnologia ali aliada, né, com o humano para permitir essa escalabilidade, né, rápida e com segurança e qualidade. Então, quando a gente olha do ponto de vista das pessoas, né, do paciente, para mim está muito claro, né, o benefício de você ter também a opção remota e de tecnologia. Evita deslocamentos, exposição sem necessidade de pessoas a um ambiente de risco, velocidade e qualidade, né, porque você tem um corpo clínico técnico com protocolos capazes de dar a melhor orientação. Mas além do impacto positivo nas pessoas, quando você olha tanto poder público quanto empresas privadas, você vê grandes benefícios. Poder público porque seria, sem a tecnologia, ilimitada a necessidade de construção de hospitais, infraestrutura, não acaba nunca, né? Quando, na verdade, você pode ter esses centros de excelência dedicados a quem realmente precisa, como você falou. Isso desonera o governo e, consequentemente, a sociedade. O contribuinte paga menos imposto, né, para ter uma saúde de qualidade. E, do ponto de vista das empresas, você tem um benefício que é um ambiente saudável. As pessoas se tornam um ambiente menos tóxico, né? As pessoas priorizam o seu bem-estar. Então, eu queria te ouvir, você explorasse um pouco mais dessa agenda de, por um lado, empresas saudáveis e, por outro, cidades saudáveis. E o LIDE lançou esse movimento, que tem a TopMed como embaixadora, de que empresa de sucesso é empresa saudável, né? Saúde empresarial é a saúde que vai além, como bem-estar e como ambiente não tóxico, e que cidade inteligente é cidade saudável. A gente bota muitas vezes, como fala em cidade inteligente,
tecnologia, mobilidade, monitoramento por câmeras e esquece o mais importante, que é a qualidade de vida das pessoas. Então, eu queria te ouvir como a telesaúde, a telemedicina propicia organizações e empresas privadas melhores e cidades melhores. Ótimo. Digo que a gente é muito feliz, né? Porque a gente trabalha com duas ações, né, que são muito boas. Tecnologia, que é o futuro, né, cada vez mais presente no dia a dia, cada vez mais essencial, e saúde, que é o futuro. Sem saúde eu não tenho futuro. Prioridade total. Exato. Isso juntar, né, saúde e tecnologia, a gente tem um mar, né, de coisas positivas para serem feitas. Então, vou começar pela empresa, né, que é uma parte, né, do indivíduo. A gente divide o nosso tempo hoje entre trabalhar e lazer, né, ou estar com a família, enfim, mas uma boa parte do nosso tempo é estar na empresa. E acho que eu consigo chegar no final e falar de cidades, tá? Vou tentar criar uma linha aqui. Mas hoje, quando a gente entende que um ambiente produtivo, é isso que você falou, né, um ambiente saudável, um ambiente construtivo, onde todo mundo está aberto, né, disponível para participar, que se sinta bem, que se sinta positivamente ali dentro, né, contente, integrado, a gente não tem como imaginar isso sem saúde, né, física, mental, bem-estar, né, o conceito de saúde mais amplo possível aí, o mais correto hoje, né, não é só não ter uma doença, né, ou não ter uma dor, é eu ter condições de ter qualidade de vida, né, estar bem, estar feliz, estar contente. Quando a empresa consegue materializar isso de verdade, ela te dá suporte. Você entra com um plano de saúde, entra com algum suporte presencial interno, né, um ambulatório, mas todos esses serviços, esses recursos acabam sendo limitados, né, ou restrito àquele ambiente, ou restrito a uma parcela financeira que eu preciso pagar fora. Quando você junta, né, a telesaúde, a telemedicina dentro desse recurso que você tem, você incorpora ele, permite que tu viva plenamente todos os recursos de saúde fora dos muros da empresa, né? Pensando em custo, né, custos muito menores de implementação, tanto para a empresa, para a gestão, quanto para o colaborador, para ele poder compartilhar isso dentro de casa com a família toda, né, não ficar restrito só a ele. E entra aí programas, né? Então, além daquela saúde que eu busco, né, a saúde que eu preciso reagir a algo e buscar ela, a gente tem toda uma linha de programas que a gente chama de programas ativos, que é a gente que busca o usuário, né? Então, aquele usuário portador de uma doença crônica, o idoso, a gestante, que é um período específico ali que ela é extremamente, né, olhada, né, pela empresa, pela família, e é um momento especial para ela como pessoa, como família, a gente acompanha ela, dá suporte. Então, são várias ferramentas hoje que a gente consegue disponibilizar. Inclusive preditivas, você diz, de informações que, se gerarem movimentos na hora certa, vão impedir um problema para a pessoa e para a empresa. Exatamente. Quando você consegue monitorar, o usuário monitorado do ponto de vista de acompanhar ele, estar presente no dia a dia dele, de forma constante, né, com consistência também. Então, imagina um paciente que tem um problema cardíaco, né, e que eventualmente não toma o remédio corretamente, não faz atividade física, não controla a alimentação. Ele tem uma grande chance, né, se você analisar ali um algoritmo em cima da base histórica dele, preditivo, ele ter problemas, né, agravar aquela condição de saúde dele. O inverso do paciente que tem um acompanhamento, que toma a medicação correta, que faz as consultas de rotina, que está com os exames em dia, que tem atividade física incorporada ao seu dia a dia, né, na sua rotina, tem uma boa alimentação. Tudo isso são pontos que a gente consegue acompanhar, e digo acompanhar por conversa, por, né, texto ou voz, sem nada ainda, nem estou falando do nível de monitoramento por smartwatch ou qualquer outro equipamento, o que sim, ainda potencializa ainda mais esse quadro de acompanhamento, porque eu começo a pegar desvios, né? Então, todo dia ali eu tenho uma leitura, né? Eu como usuário, né, ou alguém que está me dando suporte, tem uma leitura dos meus picos de pressão, tem uma leitura ali do meu oxigênio. Isso consegue, ao longo do tempo, você consegue ter um cenário muito mais qualitativo do teu dia a dia, do teu histórico, para conseguir entrar com uma medicação mais cedo, ou mudar um hábito de vida que está irregular, né? Não está te contribuindo com nada, ou está te piorando ainda o teu bem-estar. Então, você consegue ir incorporando outras tendências aí para garantir que tu vai ter um ganho de qualidade de vida. E a gente tem, né, os números, mais do que eu falar, né, os números históricos mostram isso. Então, desde redução de consumo de tabaco, né, algo aí, redução de consumo de cigarro mesmo, diminuição de bebida alcoólica, aumento de atividade física, a sensação de bem-estar que
tem outro termômetro que a gente Esse mede. conforto psicológico de que você tem, que você está assistido, né? Exatamente. Isso aumenta. Então, por isso, só isso e sendo entregue, seja numa empresa ou a nível de uma cidade, já é um ganho imenso, né, para quem está recebendo, obviamente, que já se sente diferente, já se sente melhor, mas também para quem está oportunizando isso de ter engajamento. Então, quando você fala dentro de uma empresa, esse engajamento é fundamental, né, para você ter uma boa produtividade, ter uma permanência ali da sua mão de obra, reter talentos. Isso Ainda mais em tempos de saúde mental como prioridade das pessoas, né? Exatamente. Então, é fundamental. A gente entra com todo um processo de saúde física e emocional, né, para apoiar e a saúde mental mesmo. Então, desde psicologia 24 horas por dia, terapia, plataforma para você acompanhar o seu bem-estar histórico, né, diário de saúde emocional, para que você tenha ferramentas de promover um autocuidado, que é importantíssimo, a gente entender, né, o que é o nosso ponto fraco, se conhecer para conseguir atuar. E, de outro lado, todo um braço de serviços remotos, aí, médico e médico especialista, profissionais, né, fono, psicólogo, nutri, terapeuta ocupacional, educador físico, disponíveis aí para te atender. E isso tudo, Delton, tem mudado a realidade, né? Quando você pensa, ok, eu ofereço tudo para o meu colaborador, numa tentativa de que ele tenha, né, disponível, então, ferramentas para melhorar a qualidade de vida dele e da família, para criar aquele ambiente onde ele trabalha, um ambiente positivo, que ele queira estar ali, que ele se sinta parte. Mas quando eu penso em compartilhar, né, não preciso tirar, mas quando eu compartilho isso dentro de um condomínio, por exemplo, vou para o setor de construção, eu posso ter dentro de um condomínio ambiente para fazer acolhimento de saúde remota. Eu posso ter, por que eu não tenho no meu espaço gourmet, um nutricionista vinculado lá 24 horas que eu aciono ali e conecto com ele para tirar uma dúvida de um jantar que eu quero fazer e substituir por alguma intolerância ou alguma restrição de algum convidado, ou só melhorar mesmo a questão de calorias ali para entregar uma refeição saudável. Né? Ou dentro da minha academia, personal trainer conectado, lá 24 horas também para eu conseguir. Eu estou com uma dúvida aqui, eu quero fazer um grupo de exercício, não sei o que fazer. Conecto com ele ali, ele vai me fornecer. Ou um terapeuta ocupacional dentro de uma sala, né, para fazer terapias avulsas ali dentro de um ambiente. Isso é o futuro, né? Saúde, né? Um local que é focado em pessoas 60, 70 mais, né? 60 hoje já é totalmente independente e autônomo ainda, né? Mas 70, 80 mais, eu já começar a ter espaços de saúde para, em caso de dúvida, a pessoa saber, uma sala para ele sentar ali, apertar um botão e conversar com o médico. Né? Em 3, 4 minutos no máximo, o médico está na minha tela, conversando, tirando minha dúvida. Isso integrado já com o sistema de envio de medicamento, e eu recebo no meu apartamento na sequência e começo o meu tratamento. Então, essas ações, né, dentro desses ambientes fechados já revolucionam, né, já estão mudando. Isso se potencializa, né? Quando você sai, então, e vai para a saúde, tu deu o exemplo perfeito. Se imaginar hoje os grandes hospitais públicos, eles estão nos centros da cidade. Antigamente era isso, né? Você tinha a igreja, o hospital, a prefeitura, né? Tudo era meio ali ao redor, e hoje e um cemitério também, né? Que vinha vinculado à igreja. Hoje são terrenos extremamente caros, que está no centro, né? O centro histórico, o antigo de todas as cidades. Você tem uma dificuldade imensa de expandir essas construções, porque elas são muito históricas, então você não consegue levantar e, né, horizontalizar é quase impossível pelo custo do terreno. Você tem dificuldade logística, transporte público, estacionamento, tudo falta. Então, pensar em continuar ampliando serviços públicos, com a mesma visão ainda do construir, é totalmente ineficiente, né? Contra o futuro, né, das cidades inteligentes. E outra, quando a gente pensa no conceito de cidade inteligente, de eu ter todos os serviços em até 15 minutos, né, de distância para eu conseguir me deslocar ali com transporte público ou a pé, eu não vou conseguir ter um hospital ou um centro de saúde na esquina de todas as ruas. É inviável e não faz sentido. Mas quando eu entendo que eu consigo distribuir via internet pontos de atendimento para locais específicos, parcerias, né? Com parcerias, né, público-privadas, né, que eu acho que precisa se destravar esse medo, né, de promover essas parcerias. Então, eu tenho o público instituindo dentro de ambientes, né, hoje privados, locais de cuidado de saúde 24 horas por dia. Um mercado, uma farmácia, um posto de gasolina, que não são locais típicos de saúde, mas estão abertos, tem uma segurança ali preservada. Com equipamento simples, eu instalo um ponto de autoatendimento. Isso tudo é um degrau, é claro, porque no futuro eu vou fazer de casa. Né? Quando eu já estiver 100% habituado, eu vou lembrar de pegar o meu celular e vou acionar via 0800 ou aplicativo. Esse é o futuro que a gente deslumbra, né? Consegue enxergar isso muito rápido, né? A gente já tem cidades caminhando.
Então, sim, eu vou ter saúde dentro de 15 minutos em qualquer lugar que o habitante estiver, né, a nível de cidades, né, cidades planejadas, cidades inteligentes. Hoje a gente já tem exemplos, né, Florianópolis, aqui em Santa Catarina, que começou lá em 2019, né, o planejamento, antes da pandemia ainda, né, foi a ideia. Blumenau, cidades menores, né, Doutor Pedrinho, Benedito Novo, né, então Doutor Pedrinho com 3 mil habitantes tem telesaúde lá dentro para atender especialidade dentro da unidade de saúde. Então, Brasil afora, a gente tem vários cases de sucesso, né, e reconhecidos. É o futuro que a gente aposta, né, e gosta de construir, né, porque ele traz um brilho para o olho que é fundamental. Impacto positivo na sociedade. Muito. Cleones, caminhando ali para o nosso fechamento, queria te ouvir de uma iniciativa pioneira da TopMed, que é não só as suas práticas voltadas a ações relativas a como a empresa se torna uma empresa exemplo de sustentabilidade, mas como também é possível medir ou mapear o impacto da telesaúde, da telemedicina no meio ambiente, né? Isso extrapola, quer dizer, a gente falou muito sobre saúde, tecnologia, bem-estar, e agora falando sobre cidades inteligentes conectadas com meio ambiente e sustentabilidade. Como é que isso se dá dentro do modelo de gestão que a TopMed está trazendo, de inovação? Como é esse olhar conectando agora com meio ambiente e com sustentabilidade? A gente tem grandes iniciativas, né? É um plus de tudo que a gente faz, conseguir materializar isso em outras entregas, né? Além da entrega principal, que é o atendimento, é o cuidado com a pessoa, é salvar aquela vida que está buscando atendimento com dúvida na hora certa, dar tranquilidade também para quem está tudo bem, está tudo certo, pode seguir, é conseguir materializar isso e mostrar, né? Evidenciar, de fato, a nível de futuro, de um planeta melhor, o que a gente consegue construir junto, né, com o nosso serviço. Então, a gente fez, né, um estudo, usou o método, né, métodos de validação reconhecidos internacionalmente, para não ser um número da TopMed, né, um número que tem auditoria, teve uma auditoria externa. De todos, a gente fez e pegou um recorte, né, de 12 meses. Nesses 12 meses foram 1.200.000, 1 milhão e quase 300 mil atendimentos, tá? A grandes números. A gente conseguiu, com base, porque eu preciso de algumas informações, né? O CEP de deslocamento, entender qual o ponto de atendimento que esse usuário iria se ele não tivesse, se ele não me ligasse, né? Qual a necessidade de deslocamento, fazer alguns comparativos. Então, nem todos os atendimentos a gente conseguiu. O que ficou como auditável 100% válido foram 260 mil atendimentos, aproximadamente, tá? Esses 260 mil atendimentos mostraram que a gente conseguiu causar um impacto, né, de não destruição, aí em torno de 500 e quase 600 toneladas de CO2. Tá? Isso fantástico. Quer dizer, a telemedicina é amiga do meio ambiente, né? Porque Exato. ela faz com que esse deslocamento, essa logística minimize, o que também tem um efeito multiplicador, e difícil mapear, claro, de N coisas que acontecem com esse deslocamento, né? Desde acidentes ou exposições das pessoas a uma doença que não precisava. Isso é impossível de mensurar, né? Quer dizer, quanto custa aquela senhora que desnecessariamente foi a um hospital, pega uma bactéria e cria um outro problema, um agravante. Isso é impossível mapear, mas a causa raiz é que ela foi para um ambiente de exposição sem necessidade, porque a tecnologia poderia ter alternativas. Mais de 8 milhões de quilômetros percorridos. A gente poupou só nessa fatia de 260 mil atendimentos aí auditados. Então, fazendo uma regra de 3 simples, né? A gente não, para fins de compensação, o número oficial acho que 580 toneladas. A gente está falando aí em mais de 2.500 toneladas de CO2. Né? Então, a gente está falando, comparando, eu gosto de materializar em campo de futebol, né? Se a gente fosse pensar as 500 toneladas, seriam 50 maracanãs cheios de árvores. Né? Se a gente aplicar isso sobre a base toda, a gente está falando em torno de 250 maracanãs poupados, né? De serem desmatados a nível de árvores plantadas, que foram plantadas. No final, a tecnologia e a telemedicina acaba sendo uma iniciativa verde também para as empresas e para as cidades. Com certeza. Cleones, super obrigado. Queria, como fechamento, que você deixasse, você comentou muito sobre o prazer e a satisfação, imagino o quanto é gratificante trabalhar numa empresa inovadora e que atua em 2 frentes prioritárias para as pessoas, tecnologia e saúde. Queria te ouvir que você deixasse uma mensagem sobre como você imagina o futuro das organizações, das empresas que estão desmistificando, né, as novidades da tecnologia
da inteligência artificial, por exemplo, também são atemorizantes, também geram desconforto, inseguranças, né, para as pessoas, para as empresas. E no ramo da saúde, com certeza, isso também gera movimentos corporativos, regulatórios, mais conservadores, com medo de impactos, né? Então, você que atua numa organização que desafia esse status quo, que traz, através da inovação, novos modelos de pensar, modelos mentais, quer dizer, talvez a principal transformação é essa cultural, né, das pessoas, que agora talvez seja um conforto psicológico ir para um hospital, mostra que você está fazendo alguma coisa, né? Peguei na madrugada minha filha, botei num carro, enfrentei o frio, as intempéries, fui para o hospital, isso dá uma sensação, talvez, que você esteja fazendo algo versus o entrei por videoconferência, que é mais eficiente, assertivo, melhor, mas talvez psicologicamente não dá aquele sentimento de que estou fazendo algo. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem final sobre o impacto da inovação e a importância da mudança cultural, né, das pessoas diante do novo, né? Exato. O maior ponto de necessidade de mudança é realmente nosso mindset, né, o nosso usuário. A gente tem N questões legais, né, legislativas para serem discutidas ainda, para garantir que o mercado, né, o mercado de telesaúde no Brasil hoje tenha níveis, padrões de segurança, de forma que o conservadorismo não atrapalhe o negócio, né, não atrase o desenvolvimento do Brasil, mas também garanta que a gente tenha, né, segurança... Padrões mínimos. Padrões mínimos, exato. Então, para o legislador, essa dúvida é uma linha tênue, né, entre eu libero, mas daí eu corro o risco de ter uma invasão aqui de serviço mais ou menos, ou eu mantenho a régua alta e o resto tudo está errado, e só que eu atraso o desenvolvimento. Então, que a gente mude, o usuário, mudando nosso mindset, provocando essa discussão e cobrando mais essa disponibilidade de serviço, entendendo que isso é um ganho para a gente, vai me dar mais tempo para eu ter mais espaço para lazer com a minha família. Tem um ponto crucial aí, a gente vai viver mais. Né? Outro dia ainda estava num evento de longevidade e usei essa expressão. Né? A gente certamente tem condições de chegar aos 90 anos, se não tiver nenhum caso brusco, né, de acabar com a vida, um acidente, algo assim, a gente tem medicamentos, cirurgia, a gente tem estrutura, ferramentas que possam nos levar. Agora, a qualidade da festa dos 90 anos vai dizer o que tu faz hoje, né? Se tu vai estar ativo, feliz, conversando, rindo, ou apenas presente na tua própria festa. Isso é como tu vive hoje, né, o tempo que tu dedica para o teu autocuidado e o acesso que tu tem a serviços hoje, né? Não quando tu estiver com 80, 90. Lá você vai estar só fazendo curativo, né? Então, a tecnologia ela vem para a gente que está na rotina, na correria, no dia, encaixar isso, esse autocuidado hoje. Né? Então, essa mudança de mindset, eu entender isso, eu vou pensar melhor na hora de votar, eu vou pensar, né, ou cobrar, né, não entre um ou outro, mas exigir que quem esteja lá atue em prol dessa causa. Isso é a grande virada de chave que a gente espera, né, para ter daqui a 5, 10, 15, 20 anos no Brasil, que a gente destrave em todos os territórios, que não seja algo restrito à cidade aqui ou cidade lá, porque a cidade tem condições, porque a população é mais conectada. A gente ouve muito isso quando está na estrada, é mais fácil fazer isso porque funciona. Eu sei que funciona, mas a minha população ainda não está conectada. Mas é uma ligação, né? Essa conexão é falar, é se expressar, é comunicar. Então, é essa mudança aí que a gente precisa no indivíduo, óbvio, né? Sempre é na pessoa, e exigir isso, né? Essa tecnologia está disponível, é com segurança hoje. A gente está avançando, está vivendo na telemedicina veterinária hoje, né? Algo que a gente viveu na telemedicina humana, né? Não dá, não pode. Então, a TopMed tem força. A gente vai e constrói conteúdo sólido, o cliente sólido, os cases positivos. Os cases de sucesso que são... Mostra, falam mais alto do que qualquer coisa. Exato. É o que eu digo, eu posso falar tudo, mas eu te mostro um número, né, que melhor do que eu falar vai te comprovar, e você pode conectar isso com a tua realidade e ver que vai funcionar lá também. Então, a gente está muito tranquilo nessa briga, é uma briga longa ainda, a gente sabe, né, todo dia alguma situação para ser superada, para ser um convencimento para ser feito, mas com muita tranquilidade e solidez a gente está vivendo e está empurrando esse mercado e fazendo ele evoluir. Fantástico. Recebemos Cleones Ostins, diretor executivo da TopMed, líder no segmento de telesaúde e telemedicina no país, e com uma agenda inovadora e disruptiva que se propõe a melhorar a qualidade do acesso, da democratização do acesso de saúde e bem-estar à população através das empresas e através das cidades.
Acompanhe o Lead Talks, Liderança para o Futuro, em nossas plataformas do Lead e do Sistema Catarinense de Comunicação. Nos encontramos no próximo episódio.